Aleluia. Glória a Deus. Não se distraia. Olha para o irmão que está ao teu lado, cutuca ele, fez assim para ele, ó. Diz para ele, não se distraia. Por quê? Porque o Espírito é sensível. Amém? O Espírito é sensível. Eu acredito que nessa noite ele tem algo para nós, tem uma porção para as nossas vidas. Amém? Queridos, nós precisamos entender quando a igreja se torna relevante. A igreja ela se torna relevante quando ela entende o propósito. Aleluia. E quem é a igreja? A igreja somos nós, eu e você, que num corpo formamos a igreja de Cristo. E quando nós passamos a ser relevantes, quando entendemos como devemos funcionar no corpo de Cristo, qual é a porção que Deus tem para mim e para você, e no que eu posso servi-lo a partir daquilo que Ele depositou em mim. Ninguém aqui pode dizer que não tem nada da parte de Deus. Pastor, eu não sei o que eu tenho. Eu vou dizer para você, você ainda não sabe, mas você tem. E pode ter certeza que você vai descobrir em breve. Por quê? Porque a porção que você carrega, o corpo precisa dela para avançar. Amém? Se nós entendemos isso, que todos nós temos uma porção da parte de Deus, nós vamos entender o que é ser relevante. Relevante não é reunir uma multidão num prédio. Relevância é ser a igreja fora do prédio. Relevância não é nós estarmos reunidos em um estádio, gritando e clamando e dando palavras de ordem com o nome de Deus. Relevância é eu ser um pai de família segundo o conceito da palavra e ser um homem e um marido segundo o conceito de Deus. Relevância é você no teu serviço tocar pessoas pelo exemplo que você carrega de Deus na sua vida. É isso que Deus espera de nós, uma igreja relevante que toque todos os lugares que ela está inserida. E por que todos os lugares? Isso não está dizendo que nós temos que plantar uma igreja em cada lugar da cidade, não. Está dizendo que nós, igreja, temos que apresentar Cristo em cada lugar da cidade. Não precisamos de vários prédios, precisamos de uma igreja que entenda o que é ser relevante. Aleluia! Se nós compreendermos isso, nós vamos tocar uma cidade, nós vamos mudar a realidade de uma cidade, nós vamos mudar a realidade de regiões, nós vamos ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. Por que nós chamamos você de filho? Porque um filho começa a entender o pai, e quando um filho entende um pai, ele começa a querer se parecer com o pai, e quando ele se parece com o pai, ele começa a fazer as coisas que o pai faz, porque aquilo que o pai faz revela o Cristo que habita em nós. Aleluia! E se nós entendermos essas coisas, nós vamos começar a fluir de nós, fluirão rios de águas vivas. Por quê? Porque há vida em nós. Se não há vida em nós, não tem como jorrar rios de águas vivas. Mas se há vida em nós, aonde nós vamos, seja no deserto, no lugar ermo ou seco, ali vai brotar vida. Por quê? Porque alguém detentor da vida que habita nele está sendo inserido no lugar de morte. Morte, queridos, é a ausência da vida, mas quando há vida, a morte deixa de existir. Quando Deus nos coloca e nos planta em um lugar, é porque Ele precisa que nós venhamos trazer vida para aquele lugar. Se existem lugares ermos e mortos ainda ao nosso redor, é porque ainda nós não geramos a vida de Deus em nós. E é por isso que nós não conseguimos gerar vida através da vida que habita em nós. Eu tenho orado nesses dias para que nós sejamos relevantes como igreja. A minha preocupação não está que o Mevan seja a maior igreja de Curitiba, não, queridos, eu não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado que a igreja de Cristo seja a maior igreja da cidade, para que ela revele o Cristo para a cidade. E quem é a igreja de Cristo? Todos aqueles que confessam o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas e entendem que Ele é o cabeça do corpo e se submetem ao seu conselho para dar fruto segundo a espécie dele e não a nossa. É esse o desejo do meu coração. Que nós sejamos uma igreja que toque uma cidade, que nós sejamos uma igreja que faça a diferença, que nós façamos luz no lugar da escuridão. Você pode dizer para mim que existe escuridão? Na verdade não existe, existe a ausência da luz. Porque onde há luz, a escuridão deixa de existir. E se nós como filhos de Deus entendemos o que carregamos e o que somos, nós vamos ser luzeiros brilhando sobre toda a cidade, sobre toda a localidade, sobre todas as regiões. Uma coisa que eu não perco dentro de mim é a esperança de ver essa igreja. Sabe por que eu tenho esperança? Porque eu passo por tribulações. Porque a tribulação gera perseverança, a perseverança gera esperança. Se você não tem tribulação, irmão, então você nunca vai entender o que é ter esperança. Porque a esperança, ela é criada no coração de alguém que passa por muitas tribulações,
mas entende que está sendo gerado nele o coração de Cristo, para fazer Cristo conhecido. Uma igreja que não tem tribulações não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo vai passar por muitas tribulações para alcançar maturidade, para revelar o Cristo para a cidade. Ah, pastor, estou passando tribulação, pelo quê? Por Cristo, então é válido. Se é pela tua desobediência, se é porque você é teimoso, se é porque você é persistente naquilo que não deve ser, então não é por Cristo, é por você mesmo. Mas a Bíblia diz que todas as tribulações que sofremos por Ele, nós seremos recompensados por Ele. Qual é a recompensa que temos dele? É alcançarmos o conhecimento de quem Ele é, a maturidade de um varão perfeito, que alcançou estatura para alcançar as promessas de Deus. Na verdade, todos aqui detêm uma promessa da parte do Senhor. E talvez você se pergunte ainda, nesse mesmo momento que eu estou falando isso, eu sei que tem uma promessa, mas ainda não sei como tocar e como alcançar ela. Eu não sei como fazer, eu sei que tem uma promessa, mas na verdade, eu estou desanimado acerca da promessa. Por quê? Porque eu vejo ela distante. Só vai tocar a promessa quando você tiver estatura para tocar a promessa. E a estatura, ela é por meio de processos. Uma criança de 5 anos não tem estatura de um homem de 30. Um homem de 30 alcança lugares que uma criança de 5 não. É por isso que você precisa submeter ao conselho do Senhor para alcançar estatura, para herdar a herança e a promessa que você tem da parte de Deus. Não é que a promessa da tua vida cessou, não é isso. É porque você parou de crescer no Senhor. É porque você parou no caminho. E o desejo de Deus é que todos nós alcancemos a estatura de varões perfeitos nele, para cumprir a palavra que Ele nos deu no meio que nós somos inseridos por Ele. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Pare de lutar pelas suas coisas. Porque as suas coisas Ele já conquistou para você. Pare de lutar por essas coisas. Comece a lutar contra você mesmo, até que Cristo seja gerado dentro de você. A nossa maior guerra não é contra Satanás, porque Satanás já foi derrotado na cruz de Cristo. A nossa maior guerra é contra o nosso ego, é contra o nosso orgulho, é contra nós. Trave uma batalha nesses dias contra você mesmo, para que Cristo seja gerado em você. Porque não há como habitar dois senhores no mesmo lugar. Ou o Senhor habita e governa sobre tudo nas nossas vidas, ou nós continuamos o governo de tudo nas nossas vidas e não alcançamos a estatura de varões perfeitos do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, nós damos louvor ao Teu nome nessa noite. Declaramos o Teu senhorio sobre tudo e sobre todos. Tu és Senhor. Senhor sobre a minha vida, Senhor sobre esta casa, Senhor sobre a vida daqueles que dizem e clamam que Tu és Senhor sobre eles. Ah, Senhor, nós chamamos, Senhor querido, a Tua presença para este lugar. Nós nos submetemos ao Teu senhorio. Nós nos submetemos à Tua palavra, nos submetemos àquilo que Tu tens para nós. Nós nos colocamos debaixo, Senhor, da submissão a Ti, a Tua palavra, a Tua lei, Senhor. Ah, Senhor, abre os céus sobre este lugar. Tira do nosso meio toda a distração, tira do nosso meio toda a preocupação, tira do nosso meio todo o espírito que distrai, que tira do foco, que tira da Tua presença, Senhor. Eu ordeno que todo espírito de distração que está neste local se retire agora. Eu dou uma palavra de ordem a você: saia, porque você não tem poder e nem autoridade para estar aqui. Então eu te repreendo. Eu digo a você que saia, e que somente o espírito de sabedoria, revelação e graça da parte de Cristo venha sobre esta casa, venha sobre este lugar. O Espírito que traz graça, o Espírito que traz sabedoria, o Espírito que traz revelação, o Espírito que traz clareza acerca da palavra a nós ministrada. Pai, que não venhamos ouvir a Tua palavra como em parábolas, mas possamos ouvir como filhos que entendem e sabem em que devem se movimentar nesses dias. Ah, Senhor, nós damos louvor a Ti, Pai. Tu és Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu Cristo. Hoje sou filho. Levante as tuas mãos e fale para Ele isso. Cante essa canção.
oração como uma oração de um filho que está procurando um pai, de um filho que entendeu que tem um pai que não é mais órfão. Seu amor me encontrou. Pai, eu oro para que toda orfandade que ainda habita no nosso meio seja sanada pelo teu poder e pela tua presença. Ah, Senhor, cura corações órfãos aqui nessa noite. Cura corações órfãos aqui nessa noite. Cura corações órfãos aqui nessa noite. Cura homens, cura mulheres. Meu Pai me Cura, ama Senhor. e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Ah, Senhor, E revela-te nada como Pai. vai me Abraça aquele que necessita do teu separar abraço. do Dá seu destino àquele que precisa de grande destino. amor. Ah, dá conselho àquele que carece do teu conselho nessa noite. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Chame o Pai, porque o Pai está em casa. O Pai está na casa. O Pai está na Pai me casa. Seja abraçado por Ele. Seja curado por Ele. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama Diga, e diga. eu sou dele. Diga pra ele, pra confesse. sempre. Você é dele, você não Meu tem Pai mais me onde ir. ama e eu sou Você é dele, você dele pertence a Ele. pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Ele nos ama. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Diga pra Ele. Meu Pai me ama e eu sou dele sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Me ama e eu sou dele pra sempre. Confesse isso. Confesse isso. Por mais que ainda você não consiga ver isso, confesse. Confesse isso. Separar do seu grande amor.
Confesse isso como uma oração. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Aleluia, Senhor. Damos honra, glória ao teu nome, porque tu és o nosso Pai. O nosso Abba. O nosso Paizinho querido. Aleluia. 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 Nós chamamos o nosso Senhor de Abba. Nós estamos voltando ao tempo que éramos na infância crianças. Porque assim uma criança chamava o seu pai de Abba. Por quê? Porque encontrava nele tudo o que ele necessitava. Quando nós chamamos o Deus Todo-Poderoso de Abba, nós estamos dizendo: nós somos teus filhos, dependentes totalmente de tudo que você é e de tudo que você tem. Aleluia. Aleluia. Sente-se, querido. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vocês percebem, homens, o quão é importante nós entendemos o que é ser um pai segundo a palavra? Porque nós vemos uma geração com um conceito totalmente distorcido do que é ser um pai. Nós vemos uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Porque os pais estão tão preocupados em ter, obter e construir, que eles não têm tido tempo para serem pais e cuidar dos seus filhos segundo o coração de Deus. Eu não digo isso do mundo lá fora, eu digo da igreja. Porque a igreja permitiu que o mundo tomasse governo daquilo que eles deveriam ser governados por Cristo. É por isso que a igreja é tão dependente do conhecimento da paternidade de Deus, assim como o mundo lá fora. Nós só vamos revelar o Pai após termos descoberto o Pai. Nós só vamos revelar o Pai para os nossos filhos a partir do momento que nós possamos viver a paternidade de Deus nas nossas vidas. Não adianta falar de um Deus paterno do qual não conhecemos, o qual falamos somente porque ouvimos, mas não vivenciamos isso. Eu me lembro que há 7 anos atrás, o Senhor falou comigo em uma viagem, que eu estava viajando, e Deus falou para mim: Isaías, eu vou te dar um filho. Porque eu preciso que você aprenda a ser pai. Eu me lembro que eu tinha 2 filhas já nesse tempo. E eu falei para Deus, Deus, eu já sei o que é ser pai, eu tenho 2 filhos. Deus falou: não, você não sabe o que é ser pai. Você pensa que sabe, mas você não sabe. Eu preciso que você entenda o que é ser um pai, porque eu vou te dar muitos filhos. Você precisa cuidar deles como um pai e não como um tutor que você é para os seus filhos. Eu fiquei numa briga, numa discussão com Deus, porque no meu coração ele estava errado. Eu sou um bom pai, eu dou comida, eu trago roupa, eu dou as coisas, eu chego de viagem, eu trago um presentinho, elas querem ir para o shopping, eu levo para o shopping. Eu sou um pai legal, tudo bem que eu não tenho tempo para ouvi-las, mas eu sou um pai legal. Tudo bem que quando eu chego de viagem, eu sento na frente da televisão, pego o controle remoto na minha mão, entro na minha caixinha do nada e falo para elas: cala a boca porque eu quero assistir televisão. Tudo bem, mas eu sou um bom pai. E lembro que na nossa discussão ali, querido, nunca discuta com Deus, porque sempre você vai perder para Ele. Eu lembro que eu indo para minha casa, Deus falou bem assim: tá bom, você não acredita em mim, tudo bem, então liga para tua esposa agora. Eu estava em São Mateus do Sul, eram 4 horas da tarde, se eu não me engano. Eu liguei para Dani e falei: Dani, nós vamos ter uma reunião de família. Como é que fala? Discutir relacionamento, DR. Nós vamos ter um DR hoje. E é o seguinte, está liberado tudo, pode escrachar. Ela falou: amor, tem certeza? Eu falei: tenho, Deus falou comigo. Vou mostrar para Deus que ele está errado hoje. Pode marcar para as meninas, para elas falar tudo que elas tiverem que falar para mim, elas vão falar hoje. Tudo. E a Dani falou: amor, você tem certeza que você está falando? Eu falei: eu sei quem que eu sou.
Ela falou, as meninas não vão querer falar porque elas têm medo que você depois vai bater nelas, porque elas vão falar coisas que você não vai gostar de ouvir. Eu falei, eu prometo que eu não vou encostar a mão, eu vou ouvir tudo. Eu fui para casa todo cheio de razão, porque eu achava que eu ia ouvir aquilo que eu esperava ouvir, mas eu não ouvi aquilo que eu esperava ouvir. Eu me lembro que após a nosso, como é que é? DR, tô ficando chique. Após a nossa DR de mesa, eu só me lembro que eu entrei em pé com a cabeça levantada e saí por baixo da cadeira para dentro do meu escritório. Me lembro que eu fui para dentro daquele escritório e falei, não, Deus, elas estão exagerando. Eu sou um pai querido. Eu não sou esse monstro que elas estão falando aí. Esse cara não sou eu. Eu lembro que eu me tranquei no escritório, a Dani foi lá bater amor, eu falei, não quero conversar com ninguém. Me deixa quieto aqui que eu preciso mastigar, eu preciso me espancar, já que eu não poder bater em ninguém, eu vou bater em mim mesmo. Deixa eu quieto. Eu me tranquei naquele escritório, acho que eu não lembro se eu passei a noite inteira lá ou se eu fui de madrugada para o quarto. Mas eu chorei muito aquele dia, eu falei, Deus, eu preciso ser transformado. Eu preciso entender o que é ser pai, porque eu sou uma desgraça de um pai. Eu não sei o que é ser pai. Eu sou um coronel, eu sou um cavalo, eu sou um ignorante. Você precisa me transformar. E ele falou, agora você entendeu? Querido, quando Deus fala com você, Ele sempre vai estar certo, você sempre vai estar errado. Mas sabe qual que é o problema de nós, que somos às vezes muito orgulhosos? É que nós não queremos ouvir a Deus, e Deus manda pessoas falar para nós aquilo que nós já sabemos, mas não reconhecemos. Eu lembro que depois desse DR, acertei? Daí alguns meses a Dani ficou grávida. Porque eu achei que depois do DR Deus não ia mais dar o filho, Ele já tinha me arrebentado todo, né? Falei, agora ele vai entender. Ele falou, não, o filho vai vir ainda. E aí, como diz o Antônio e a Aline, eu peguei a máscara do lobo mau, e quando nós vimos, a Manu estava nascendo. Essa é uma piada interna, vocês não vão entender. Um dia eu conto para vocês. E após a Manu foi um sinal de Deus. A Manu foi uma profecia que Deus nos deu acerca daquilo que Deus estava nos tornando e nos levando. E a Manu, ela me ensina até hoje o que é ser pai. E as maiores são gratas a Manu por isso. Amém? Porque Deus construiu algo em mim que eu pensava que eu tinha, mas não tinha. Eu venho de um berço cristão, meu pai é pastor até hoje. Eu pensava que sabia o que era ser pai, eu sabia o que era ter paternidade, mas na verdade eu passei a aprender a partir daquele dia na mesa com as minhas filhas e com a minha esposa o que é ser um pai segundo o coração de Deus. Eu digo para vocês, todo dia eu me esforço para ser um pai melhor. Todo dia eu vou para o quarto e eu falo, hoje eu pisei na bola. Eu preciso melhorar nesse quesito, mas é só eu e Deus, para não encher a bola das meninas também. E nem a da Dani, é só eu e Deus. Aí é DR aqui, ó. Porque nós precisamos entender o conceito do que fomos chamados para ser. Sabe por que existem tantos filhos dentro das igrejas sem destino? Porque não tem pais. É porque os pais estão tão preocupados hoje em construir uma boa casa. Querido, teu filho não precisa de uma boa casa. Ele precisa de um bom pai e depois de uma boa casa. Ele precisa de tempo com você. Ele precisa olhar para você e ter orgulho e dizer, eu quero ser igual ele é. Nós nos envolvemos com tantas coisas nesse mundo, preocupados em dar para os nossos filhos aquele velho ditado e chavão, eu vou dar tudo o que eu não tive para o meu filho. Eu quero dizer para você que esse chavão, ele é maligno. Porque a Bíblia diz que nós temos que dar para os nossos filhos aquilo que é propósito de Deus para a vida deles. Então antes de eu dizer que eu quero dar tudo para o meu filho, eu preciso consultar a palavra e dizer, Deus, o que você quer do meu filho? Porque não é meu, é do Senhor. Filhos são herança de Deus para nós não temos ele como propriedade nossa. Os nossos filhos não vão realizar os nossos sonhos, eles vão completar a obra que Deus nos chamou para fazer. Eu queria ser um médico, agora eu sou frustrado e o meu filho vai estudar para médico. Eu queria ser isso e o meu filho vai ser isso. Não. Primeiro pergunte ao Senhor o que Ele precisa que o seu filho seja, para que você possa trabalhar para desenvolver no seu filho o propósito de Deus. Porque senão teu filho vai chegar no final da vida assim como muitos de nós. Melhor, nós não. Muitos que chegaram ao final da vida desanimados porque conquistaram muitas coisas, fizeram muitas coisas, mas não alcançaram o seu propósito de vida. Nós temos visto nesses dias homens que conquistaram tudo o que um homem pode ter em termos de riqueza, de bens, de status, e eles têm tirado a sua vida. Por quê? Porque eles não se sentem completos.
Porque o que nos completa, queridos, não é o dinheiro. O que nos completa é estar inseridos dentro do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E se nós entendermos isso como igreja, nós vamos entender que prosperidade não está ligado ao quanto temos, mas prosperidade está ligado àquilo que somos no Senhor. Próspero é aquele que tem uma família feliz, aquele que tem filhos como flecha na sua mão para lançá-los no tempo devido. A Bíblia fala sobre isso. Um homem próspero é aquele que tem na sua mesa muitos filhos. Por quê? Porque no tempo devido ele vai lançá-los para o propósito. Ele vai lançá-los rumo àquilo que Deus os chamou para ser, para o alvo. Agora, se os nossos olhos de pais não estiverem voltados ao alvo de Cristo, para onde nós vamos lançar os nossos filhos? Aonde nós vamos enviar os nossos filhos? Vamos dizer para onde que eles vão? Nós precisamos desconstruir esse conceito mundano de querer gerar nos nossos filhos coisas que Deus não disse para ser. Eu me lembro que quando as minhas filhas nasceram, mesmo sem entendimento, eu fiz uma oração. E há 6, 7 anos atrás eu retornei a fazer essa oração com entendimento. E eu fui na cama delas, elas dormindo, eu chorei na cama delas. Eu orei pela Gabriela, eu orei pela Abigail, eu falei: Deus, elas não são minhas, elas são tuas. O Senhor sabe que o que eu quero para elas é determinadas coisas, mas eu quero saber o que você quer para elas. Porque até aqui foi do meu jeito, mas aqui não dá mais para ser do meu jeito, tem que ser do teu jeito. Eu falei: eu entrego as minhas filhas para ti, que cumpra o teu propósito na vida delas. Se elas forem para longe de mim, eu vou sofrer muito, mas elas são tuas. Eu não quero impedi-las de alcançar o propósito que o Senhor lhes chamou para ser. Então eu as libero, e eu peço que o Senhor libere o meu coração da minha esposa, para que nós venhamos ensiná-los acerca daquilo que o Senhor precisa que elas se tornem. Ah, querido, para um pai é difícil fazer uma oração dessa. É muito difícil. E assim foi quando a Manu nasceu. Eu falei: Senhor, ela nasceu, ela não é minha, ela é tua. Por quê? Porque nós temos que entender qual é a nossa função. A nossa função é preparar homens e mulheres segundo o coração de Deus para tocar cidades e nações. Essa é a nossa função. A função de um pai é liberar o filho para alcançar o propósito. O trabalho de Deus começa em Gênesis e vai terminar em Apocalipse, no sentido de preparar filhos de propósito para cumprir um propósito que Ele determinou desde antes da fundação do mundo. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem uma missão para as nossas vidas. E se nós entendemos o propósito dEle nas nossas vidas, que o primeiro propósito de Deus em mim, como homem, é gerar em mim um coração, uma mente de sacerdote, que vai fazer as coisas segundo o coração e a mente de Cristo, e vai trazer ordem nos lugares de desordem, vai trazer vida nos lugares que não tem vida, vai trazer luz nos lugares que tem escuridão. Se nós compreendemos o primeiro chamado e o primeiro propósito, nós vamos entender o que é ser um pai de destino. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois o que Ele fez, naquele mesmo momento Ele vai lá, Ele fala: façamos o homem, o que? Como? A nossa imagem, a nossa semelhança. Eles conversam entre eles e falam: vamos fazer o homem. Por quê? Porque nós vamos gerar uma família. E por que o homem? Porque o homem, no conceito bíblico, é o que dá o destino para casa. Pai, se a tua casa está em desordem, é porque você não tem sido um homem segundo o coração de Deus. Não cobre da sua esposa a desordem da casa, cobre de você, porque a partir de você a ordem vem para toda a casa. Quando nós entendemos isso, o Senhor cria, Ele prepara, Ele gera dentro dele. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que Ele diz na continuação? Que Ele criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Criou homem e mulher nele. Nós somos gerados aonde? Onde nós somos gerados? Aonde um homem é gerado nos nossos dias? Aonde? E por que ele é gerado dentro primeiro? Para que no período do processo dele, dos 9 meses, ele possa tomar a forma com a qual ele vai nascer. Quando você lê Gênesis, você percebe muito claramente o processo da gestação. Primeiro Deus gera o homem dentro dele, e após isso Ele transforma uma imagem de barro, e após transformar essa imagem de barro, Ele sopra o homem que estava dentro dele para dentro daquela imagem de barro. Nós não fomos criados no barro, nós fomos formados em Deus e soprados no barro. Nós não somos homens de barro, nós somos homens espirituais que habitam um corpo que foi feito do barro. É por isso que essa carcaça aqui, quando morrer, irmão, não tem problema nenhum, porque nós voltamos para aquele que nos gerou.
É para lá que nós vamos, o nosso destino é esse. E se nós compreendemos essas coisas, nós vamos ficar despreocupados com algumas coisas que tiram o nosso tempo de estar com Cristo. A paternidade de Deus começa desde o princípio, por quê? Porque Ele gera-nos todos dentro dele. A Bíblia diz que todos nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Você não foi gerado em Deus no momento que a sua mãe ficou grávida de você, no momento que os seus pais coabitaram, tiveram relação e ali apareceu você. Não, você já existia. A Bíblia diz que Ele te formou, Ele gerou você antes mesmo da fundação do mundo. Você já existia, então você é mais importante do que o mundo. E por que você vive servindo o mundo e não serve o teu pai? Deus criou o mundo e Ele não disse para o mundo: governe sobre o homem. Quando Ele criou o mundo, Ele falou para o homem: governe sobre o mundo. A pergunta é: por que nós somos governados pelo mundo, sendo que Deus nos deu a autoridade de filhos para governar sobre todas as coisas? Por que nós nos sujeitamos às coisas desse mundo, sendo que Deus disse que nos criou para governar sobre todas as coisas desse mundo? É porque em nós há uma inversão de valores. Nós não entendemos um Deus Pai, e por não entendermos um Deus Pai, nós nos movemos como achamos que é, e na verdade não é. Deus nos gera dentro dele antes da fundação do mundo, e em cada período de tempo Ele nos libera para cumprir um propósito. Queridos, nessa geração eu tenho sentado com muitos homens e muitas mulheres, e 95% dessas pessoas, elas não sabem qual é o seu propósito de vida. E por quê? Porque nós nos distanciamos do nosso Pai, do nosso Senhor, e nós procuramos fazer coisas que vão encher os nossos desejos e as nossas vontades, mas no final do dia nós não passamos de homens vazios que não alcançaram nada. No final do dia nós não passamos de homens que vão deitar no travesseiro preocupados com o dia de amanhã, porque queremos conquistar coisas das quais não precisaríamos estar sofrendo tanto se entendêssemos o Pai que temos. Porque nos falta conhecimento da paternidade eterna de um Deus eterno. Deus não constrói coisas temporais, Deus constrói coisas eternas. Nós vivemos em meio ao tempo, nós somos sujeitos a processos do tempo, mas o que habita em nós, Ele é eterno. O plano de Deus para mim e para a tua vida não acaba quando o teu corpo vai à sepultura, mas na verdade Ele começa e Ele continua na eternidade. O que Deus espera de mim e de você é que naquele dia que nós descemos à sepultura, Ele espera que nós tenhamos concluído o propósito que Ele nos deu para viver em vida. É isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós desçamos à sepultura, mas que nós olhemos para trás nesse dia e dissemos: nós concluímos a obra, nós estamos prontos. Você sabe por que a grande maioria ou a totalidade dos homens de Deus do passado bíblicos, se você ler a Bíblia aí você vai entender isso, todos eles sabiam o dia da sua morte. Você sabia disso? Todos os homens que tinham um relacionamento íntimo com Deus sabiam o dia que iam morrer. Sabe por quê? Porque eles sabiam que estavam concluindo o propósito para que foram chamados. Eles sabiam os dias que eles estavam vivendo, os dias que eles estavam caminhando, eles sabiam que estavam concluindo, eles sabiam que tinham que fazer num tempo, eles sabiam que tinham que fazer no meio do tempo, e eles sabiam que tinham que fazer no final do tempo da vida deles. E quando estava chegando no final da conclusão do propósito que eles foram entregues, que eles precisavam passar o bastão para os filhos, eles sabiam que estava próximo o dia da sua morte. Você viu algum herói da fé morrer esperneando, preocupado porque queria viver mais? Alguns falaram bem assim: se dependesse de mim eu queria ir logo. Se dependesse de mim eu queria morrer logo, porque eu tenho saudade do céu, eu quero me encontrar com você. Mas todos eles esperaram concluir a obra no tempo devido, foram recolhidos para o Senhor. Por quê? Porque prepararam filhos de propósito, eles passaram o bastão, eles prepararam uma geração. Querido, aquilo que Deus depositou em você não para em você, é para que você passe para os outros. A minha oração nesse dia: Senhor, quando estiver perto de eu morrer, eu quero saber. Eu quero saber por quê? Porque se eu souber, quando estiver perto da minha morte, é porque eu estou vivendo os dias do Senhor e não os meus. Se eu souber quando estiver próximo à minha morte, é porque eu estou caminhando no propósito dele, não no meu. Quando nós vemos esses homens que eram guiados por Cristo, eles foram pais, eles deram destino a nações, a filhos, a famílias. Nós vemos Josué que quando conclui a obra, ele olha bem assim e fala para todos: gente, se vocês quiserem, vocês que sabem, se vocês não quiserem, vocês que sabem também, mas eu e a minha casa. O que ele diz?
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque ele era um pai que dava destino para os seus filhos. Se o povo, se a maioria não quer, não tem problema, mas eu e a minha casa continuaremos a palavra que eu recebi lá atrás, quando eu comecei a conduzir esse povo. Você não vai conduzir ninguém sem que primeiro você aprenda a ser conduzido por alguém. Não tem como ser pai se não sujeita ao senhorio de um pai. Não tem como conduzir pessoas se não sujeita a pessoas. A paternidade de um Deus eterno está ligada ao propósito eterno de Deus. Não existe uma paternidade sem propósito. Um pai que prende e aprisiona não é pai, é padrasto. Mas um pai que reconhece e entende, no tempo devido libera, é aquele que entendeu o que é ser pai. Porém, o filho precisa se sujeitar ao processo da vida. Um pai, ele olha para um filho, ele sabe se o filho está pronto para fazer determinadas coisas ou não. Estou falando de um pai, daquele que acompanha os processos da vida de um filho, daquele que entende que a sua riqueza está nos filhos e não nas coisas que ele tem. Eu lembro que eu falei certa vez com um cara, o meio que eu vivia antigamente era um meio de pessoas que tinham muito dinheiro. Eu me lembro que eu estava falando com um senhor de cerca de 60, 70 anos. Nós sentados na mesa, no escritório dele, ele falou: cara, eu conquistei muita coisa, eu tenho muito dinheiro, não sei nem quanto eu tenho em alguns lugares. Ele falou: sabe qual que é a minha tristeza hoje? É que a minha saúde está debilitada. Eu gastei o meu tempo para conquistar a fortuna e riqueza, e eu sei que a hora que eu morrer, tudo isso aqui vai acabar, porque os meus filhos não vão saber dar valor. E sabe por que ele chegou a esse conceito? Porque ele entendeu que ele não construiu pessoas para darem continuidade àquilo que Deus deu para ele fazer. Ele investiu o tempo naquilo que não era para ser investido e perdeu o tempo com aquilo que não precisava perder tempo. Filhos de propósito caminham ao lado do pai para aprenderem aquilo que tem que dar continuidade. Ninguém começa nada, nós continuamos aquilo que já foi começado. Deus começou algo em Gênesis, a partir dos seus profetas ele deu continuidade, a partir dos pais ele deu continuidade, e ele continua fazendo através das nossas vidas. Há um propósito eterno sendo construído. Você não detém tudo, você faz parte de algo eterno. Deus vai colocar coisas sobre a tua vida e você precisa liberá-las. Você precisa dar destino às pessoas. Se você não entender essas coisas, você não vai conseguir entender o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus foi resgatar os seus filhos do quê? Do pecado. A partir da conclusão desse propósito, ele continua o propósito de trazer novamente os seus filhos para viver uma vida com ele, a partir do quê? Do senhorio de Cristo e os seus filhos governando sobre todas as coisas. A pergunta é: isso já aconteceu? A primeira parte sim, a segunda só vai concluir quando ele voltar. Nós fomos resgatados por ele, por quê? Porque havia um propósito, um plano divino. Nós nos perdemos, fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, por um pai de amor, que esperava gerar filhos que estariam construindo aquilo que ele tinha em seu coração desde antes da fundação do mundo. Esses filhos se perderam por quê? Porque eles foram consultar a sua arrogância e o seu coração. Sabe quando nós pecamos? Nós não pecamos quando concluímos o ato do pecado. Nós pecamos quando construímos uma mentalidade de duvidar que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele disse que faria. Deus falou: homem, eu vou cuidar de você. Tudo que você precisar você já tem. Tudo que você precisa eu já dei para você. A única coisa que eu quero é que você pegue o modelo do Éden e distribua sobre toda a terra. Faça aquilo que você tem que fazer como homem. Mas em um determinado tempo o homem pensou que podia ser igual a Deus, porque ele não estava contente de ser só filho. Ele precisava ser mais. E quando ele parou de olhar para Deus e acreditar no que Deus falava, ele pecou. Ele não pecou quando ele comeu o fruto, ele pecou quando ele pensou em comer o fruto. Ele só concretizou o pecado. Muitos de nós já se perguntou: poxa, mas Deus sendo um pai amoroso, por que no momento que eles concluíram e concretizaram o pecado, ele podia perdoar, não podia? Sim ou não? Mas ele perdoou. Mas então por que ele expulsou eles do jardim? Porque toda desobediência gera uma consequência. E um pai inconsequente gera filhos inconsequentes. Porque no momento que o homem exerce a natureza maligna e não tem consequências da natureza maligna que exerce sobre ele, ele será um homem inconsequente. E ele vai achar que tudo que ele vai fazer é perdoado, então ele pode fazer tudo e todo mundo tem que suportá-lo naquilo que ele está fazendo.
Deus não é um pai inconsequente. Deus é um pai que ensina os seus filhos por meio de processos. E quando o Senhor chega para o homem e pergunta para o homem: onde você está? A pergunta de Deus ali para o homem não era sobre um lugar físico, mas era porque Deus via que a mente do homem não estava mais ligada à mente dele. Ou vocês acham que Deus não sabia onde o homem estava? Um Deus onipresente, que vê tudo, que sabe o final das coisas antes do começo delas. Ele pergunta ao homem: onde você está? E o homem não responde a pergunta, diz: a mulher que você me deu. Que era infeliz da Eva. A culpa é dela. Você percebe que o homem já estava distante de Deus, porque ele nem foi homem o suficiente para assumir a culpa de um sacerdócio que ele não exerceu sobre a sua esposa. Porque a função minha e tua, homem, é de guardar as nossas esposas no Senhor, para que elas não caiam em pecado. E quando nós deixamos que elas caiam em pecado, nós precisamos nos arrepender e orar com elas. Porque a nossa função como marido é guardar as nossas esposas de andarem e caírem no pecado. A nossa função como maridos é guardá-las. A nossa função como pais é guardar os nossos filhos de pecarem. Então quando o Senhor pergunta onde você está, Ele está dizendo: aonde está a sua mente? Porque ela não está mais ligada à minha. Você não é mais um comigo, porque você se deixou levar pelo desejo de ser aquilo que você não precisa ser. O que é isso? São processos interrompidos. Por quê? Porque o desejo de se tornar algo que você não tem que ser é maior do que o desejo de obedecer o processo de Deus para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. E quando isso acontece, Deus não fica desesperado, porque Ele já tinha todo um plano preparado para resgatar os seus filhos. Queridos, nós precisamos desconstruir essa ideia de que Deus é um Deus desesperado, Ele tem pressa. Tem muita gente falando: Deus tem pressa. Deus não tem pressa coisa nenhuma, só tem pressa quem esqueceu o bolo no forno, irmão. Tem pressa quem deixou o arroz queimando no fogão. Tem pressa quem saiu atrasado. Tem pressa quem não concluiu aquilo que tinha que ser concluído e precisa fazer correndo, para que quando chega o Senhor da obra veja tudo prontinho. E perceba que tudo aquilo que você faz com pressa, nunca você faz bem feito. Sempre fica alguma coisa para trás. O Pai não tem pressa, porque a Bíblia diz que Ele já concluiu o fim antes do começo. Então tudo já está concluído por Ele, ponto. A pressa tem que vir de nós, de entrarmos no plano do Senhor. Deus não é um Deus apressado. Por quê? Porque Ele já concluiu toda a obra. Ele é um Pai que descansa em tudo aquilo que Ele já fez. Quando nós lemos a palavra que diz que no 7º dia Ele descansou, não está dizendo que naquele dia Ele descansou e acabou, Ele voltou depois correr atrás porque Ele tinha que terminar o trabalho. Não, Ele descansa até hoje, porque no 7º dia Ele concluiu tudo o que precisava ser concluído. E Ele espera que nós façamos aquilo que temos que fazer para que Ele venha de volta. Quem vai fazer o Pai vir? Uma igreja desesperada por se tornar um filho segundo o coração do Pai. Uma igreja que entenda o para que ela foi chamada e complete a obra do Pai para os nossos dias. Uma igreja que vai deitar à noite e diga: esse dia eu concluí a obra que o Senhor me entregou, eu descanso e amanhã eu continuo a obra que tenho que fazer. Nós estamos atarefados e preocupados em tantas coisas e nós esquecemos do propósito central, que nós precisamos revelar Cristo. É Cristo que precisa ser revelado por meio de nós e não as nossas vontades e achismos. É tão difícil deixar de fazer algumas coisas porque elas estão dando certo, mas que na verdade não foi Deus que mandou fazer. Porque ainda a nossa cabeça está voltada ao resultado e não ao propósito. Deus é um Deus que trabalha por resultados? Trabalha, mas dentro do propósito. Agora, se nós trabalhamos só por resultados, fora do propósito, nós estamos só gerando obra morta. Qual que é o propósito de Deus? Que todos sejam salvos. Esse é o maior propósito de Deus, que todos sejam alcançados, que nenhum homem se perca. Esse é o propósito. E qual que é o resultado disso? É uma igreja que entende e se move para que ninguém se perca. E como que nós vamos aos perdidos? Quando nós aprendemos a amá-los. Nós amamos o nosso umbigo, o nosso desejo, a nossa vontade, mas não amamos o perdido. Quem é o perdido? Talvez seja a pessoa que está sentada do teu lado nessa noite.
que precisa ser alcançada pelo amor de Deus, reconciliada com Cristo, para que ela possa alcançar o propósito eterno de Deus. Quando nós falamos sobre o perdido, nós já pensamos lá fora. Não, querido, nós precisamos aprender a pensar para dentro nesses dias. É tempo de olhar para dentro, não lá para fora. A gente aprendeu um evangeliquez tão antibíblico que tudo a gente olha para os outros. Não, a Bíblia foi escrita para mim, para me transformar primeiro. Se a Bíblia não me transformou, eu não posso querer que ela transforme os outros. Primeiro eu preciso ser transformado por ela. Se eu não conheço o pai da Bíblia, não adianta falar de um pai que eu não conheço. Se eu não vivo segundo a Escritura, não adianta falar de um pai que eu não vivo. Eu preciso encarnar, eu preciso entender esse pai, essa paternidade eterna de Deus que quer transformar filhos de propósito. O que Deus quer fazer? Ele quer fazer através de nós. Aquilo que o Fernando falou, um pouco menor que anjos somos tornados, mas nós experimentamos coisas que os anjos jamais experimentaram. É muito forte isso. Porque só filho experimenta algo que muitos não podem experimentar. E por quê? Porque fomos feitos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nós somos gerados dentro dele, passamos o processo da gestação e depois nós nascemos. Quantas mães nós temos presente aqui? Levanta a mão. Como que é o processo da gestação? É dolorido, sim ou não? Mas é prazeroso, sim ou não? Quando aquela criança começa a chutar dentro da barriga, você fica doida para ver logo a carinha dela. Por quê? Porque você está gerando algo. E por que o pai não engravida? Porque a função do pai é cuidar do bem maior que a sua esposa e o seu filho que estão lá. Um pai grávido não vai ter paciência para cuidar de uma mãe, filho. Porque o pai sem ser grávido já é impaciente com a mãe grávida, imagina grávido. Por que o homem não engravidou? Porque não é a função do homem é aguardar aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua esposa e seu filho. A função do homem é fazer com que a sua esposa, quando grávida, não passe por estresse que ela não precisa passar. Estressa você, irmão. Não cobra dela o que ela não pode te dar esses dias. Ou você acha que quando Deus estava gerando o homem, Ele não sabia todo o processo do homem? Ele sabia. Mas um bom pai aguarda o filho para que o filho faça aquilo que foi dito para ele fazer. Eu muitas vezes falo para as minhas filhas, faça tal coisa, e eu sei que elas não vão fazer. Mas eu, como um bom pai, eu aguardo que elas obedeçam. E se elas não fizerem, eu vou tornar a falar para elas fazerem de novo. E se elas não fizerem de novo, eu vou tornar a falar para elas fazerem de novo. E se elas não fizerem pela terceira vez, elas vão colher o fruto da desobediência delas. Para que elas aprendam o que precisam fazer, porque aquilo é necessário para que elas cresçam. Queridos, um pai que não dá destino aos seus filhos não é um pai segundo o coração de Deus. Um pai que não aprende a disciplinar filhos não é um pai segundo o coração de Deus. O que é disciplinar, irmão? Você sabe o que é disciplinar no conceito bíblico? Ah, pastor, eu sei, eu tenho que pegar assim para arrebentar meu filho. Não. Estou disciplinando o filho, pastor. O filho está de zóio roxo. Isso não é disciplina, irmão, isso é tortura. O conceito bíblico de disciplina é ensinar os caminhos do Senhor para o filho, para que ele não desvie deles. Disciplina é você sentar com o teu filho e ensinar o conceito de Deus para que ele cresça naquilo. Disciplina, se necessário, você vai bater de varinha no teu filho? Vai, mas nunca bata no seu filho se você estiver com raiva. Porque se você pegar a vara e bater no teu filho com raiva, você peca contra o teu filho. Disciplina é você sentar com o teu filho e ensinar para ele qual é o conceito de Deus para a vida dele. Disciplina é você ensinar a lei do Senhor para o teu filho. Eu me lembro que tinha algumas vezes lá atrás que eu pegava as minhas filhas com raiva e passava a vara nelas, achavam que estava disciplinando. E esse dia da DR, Deus me arrebentou com tudo isso. Teve situações com as minhas filhas que eu cheguei assim com uma vontade. Sabe aquela vontade, pai? Você também já teve? Não disse que não teve, não. Você quer pegar naquela hora e dar um sacode de lelê. Aí você engole a vontade. Vai para o teu quarto. Pede para o Senhor dar paciência, longanimidade e temperança para você. E depois você senta com o teu filho, ensina ele segundo o conceito do Senhor. E se necessário, você dá a ele as varadas que ele precisa tomar.
mas não discipline o seu filho com ira, porque você peca e você abre no coração dele marcas que talvez sigam ele para toda a vida. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer, educar as minhas filhas, o conceito bíblico, eu lembro que às vezes a Abigail ou a Gabriele, porque a Manu de vez em quando leva uns tapinhos, diz que sempre o mais novo leva sorte, né? Mas não pense que não tem disciplina para ela também, tem. Eu lembro que às vezes eu disciplinava as minhas filhas e eu ficava ruim com aquilo. Aí passava um tempo, vinha uma das duas chorando lá, pai, eu amo você, você tinha que fazer isso mesmo, tá certo você. Por quê? Porque a disciplina foi gerada no amor e não na raiva. Querido, toda a disciplina que Deus traz sobre nós sempre tem por base o amor dele para com as nossas vidas. Ai, Deus está me disciplinando, é porque ele ama. Porque um pai que não ama não disciplina. Um pai que não ama deixa o filho solto fazer o que quiser, não cobra dele as coisas que precisam ser feitas, não dá a ele missões e tarefas para serem concluídas. Ah, Deus está me disciplinando. Aleluia. A palavra nos ensina que a ira de Deus, sabe qual que é a base da ira de Deus? Você sabe sim ou não? A Bíblia diz que a base da ira de Deus é misericórdia. E até a ira de Deus é coberta de amor, porque a ira dele é para trazer os seus filhos para o propósito de novo. E por que ele exerce ira? Porque na justiça os filhos não vieram. A ira de Deus é a última fase de um pai desesperado para resgatar seus filhos. Ele precisa trazer novamente seus filhos para o propósito. Então, mediante a tanta desobediência e pecado, a ira recai sobre os filhos. Isaías, se eu não me engano, 62 fala sobre isso um pouco, alguma coisa sobre isso. Fala, tu és um pai, mesmo que Abraão não tivesse nos conhecido, não tivesse nos visto, você é um pai, nós acreditamos em você. E na sequência pergunta, mas por que você faz isso com a gente? E na sequência diz, porque vocês precisam entender que sem isso vocês não retornam para o lugar que vocês precisam retornar. A ira de Deus, ela ainda é, nesses dias, coberta de amor. E o amor dele nos traz de volta para o propósito. Porque um pai que ama, ele traz sempre os seus filhos para o propósito. Abra comigo aí, senão você vai dizer que eu não li a Bíblia hoje. Os irmãos que vieram nos visitar falaram, o pastor pregou e não leu a Bíblia. Eu vou ler agora. Aleluia. E eu pergunto para você que pergunta para mim por que eu não leio a Bíblia. Eu pergunto para você, no começo da igreja, quantos liam a Bíblia para pregar? Sabe por que eles não liam? Porque eles estavam sendo pregados por ela. E sabe por que eles escreveram a continuidade dela? Porque aquilo que eles leram lá atrás transformou eles a ponto de escrever. Então não adianta nós ler algo que nós estamos dispostos a viver. Nós temos que ser uma Bíblia que fala e não uma Bíblia que lê. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 23, 9. Eu quero ler isso aqui para que fique claro. Tem muita gente que fala hoje sobre paternidade e rebate a paternidade baseado nesse texto. Eu quero trazer luz para vocês sobre esse texto. Entenda uma coisa, presta atenção, olha para mim antes de nós ler o texto. Paternidade não está ligada a uma pessoa. Paternidade está ligada a um princípio de um Deus eterno. Pessoas podem errar com você, mas se os teus olhos estiverem para um pai eterno, você vai perceber que ele nunca erra com seus filhos. Aleluia. Porque paternidade não está, o pastor é meu pai, mas ele não me dá bola. É porque você ainda é ferido com paternidade. É porque você precisa ser curado dentro do teu coração. Porque Deus é um Deus pai que ama os seus filhos e dá destino aos seus filhos. Nós precisamos entender o que é propósito e o que é afeto. Deus é um Deus de propósito, Ele não se move por meio do afeto, Ele se move por meio da misericórdia e por meio do propósito. E Ele só tem misericórdia daqueles que estão debaixo do seu propósito. Aleluia. Não você tirou isso, pastor, da Bíblia. Mateus 23, 9 está escrito, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Sabe o que essa palavra está dizendo? Ela está dizendo que a ninguém na terra chamei de vosso pai. E eu pergunto para você, por que você chama teu pai de pai? Porque não é desse pai que a palavra está dizendo.
Porque se olha para um pastor, para alguém que Deus colocou na tua vida e fala, você é meu paizão. Sabe por quê? Porque não é desse conceito que a Bíblia está dizendo. O pai relatado aqui é alguém que tem infundido o seu próprio espírito nos outros, que atua e governa as suas mentes. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai. Ele está dizendo a ninguém coloque no lugar de alguém que infundirá sobre você o espírito e uma mentalidade correta. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não chame um pai aquele que quer reproduzir ele em você. Esse não é pai. Aquele que diz para você, não, você tem que fazer tudo igual eu faço. Você não é pai, isso é paternalismo. Porque um pai entende que o único pai que vai infundir o espírito e vai governar sobre a mente é Deus. A ninguém chameis de pai, por quê? Não é para chamar ninguém no pai, no contexto que ele está dizendo aqui. Alguém que queira infundir em você aquilo que ele diz que é seu, que somente ele pode infundir em você, ele está manipulando você. Sabe aquele cara que fala bem assim, ó, se você parar de andar comigo, você vai perder aquilo. Ó, se você não fizer tal coisa aqui comigo, ó, você não vai conseguir alcançar aquilo, porque eu quero infundir em você algo, eu quero fazer, você tem que gerar minha mente. Sabe quem faz isso? Satanás, irmão. Satanás faz isso. É por isso que Jesus pega esse contexto de 23:9 e diz a ninguém chameis de pai. Por quê? Porque naqueles dias haviam muitos homens querendo fazer o lugar de Deus, querendo infundir mentalidade errada acerca da palavra nos homens daqueles dias. Ele diz, ninguém você deve chamar nesse conceito. E muitos dos nossos dias pegam esse tema e falam bem assim, que não existe paternidade, que ninguém pode chamar ninguém de pai, que não sei o que, porque não lê a Bíblia. Porque só lê um texto, não lê o contexto e não vai estudar o que o texto está dizendo. É básico. O que um pai faz? Um pai, ele difunde para os filhos aquilo que ele recebeu de Deus. Eu não vou difundir a você o espírito meu, porque o meu espírito pertence ao Senhor. Eu só posso compartilhar com você aquilo que o pai colocou no meu espírito, isso eu compartilho. Mas o único que infunde o próprio espírito em nós é o pai, o Abba, aquele que nos criou para todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo, a ninguém chameis de pai, por quê? Porque esse pai que está tentando governar sobre você não é na verdade um pai, é um paternalista que quer governar sobre você. E o único que pode governar sobre a tua mente é Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos se sujeitar para quê? Para que Cristo seja gerado em nós, a partir de quem? A partir do Pai, que vai infundir em nós o próprio Espírito. E quando nós lemos Mateus 23:9, nós retornamos em Gênesis 1. Façamos o homem conforme a nossa imagem. E aonde o homem é feito? A partir do Espírito de Deus. Alguém que estava em Deus, estava nele, ele infundiu nele o Espírito. E ele governava a mente do homem em totalidade até que o homem pecasse. Qual que é o propósito de um pai, do nosso Senhor? É infundir em nós o Espírito dele e governar em totalidade a nossa mente. Essa é a função de Deus. Um pai que precisa que nós sejamos tocados por dentro e precisa que a nossa mente seja alinhada à mente de Cristo. Por quê? Que Paulo insiste muitas vezes que nós tenhamos a mente de Cristo. Porque somente homens com a mente de Cristo vão entender o Espírito que habita no Pai. Na nossa mentalidade nós não entendemos muita coisa, porque nós somos limitados ao nosso desejo, à nossa vontade, ao nosso ego. Mas na mentalidade do Pai nós conseguimos entender as coisas do Pai. Jesus estava falando no meio de tantos judeus ali naqueles dias, e um dos discípulos chegou para ele até chateado. Fala, Jesus, por que você não fala para eles claramente? Por que você só fala por parábolas? E Jesus deixa claro, ele fala bem assim, a intenção que ocupa o coração deles não merece que eles tenham clareza do que está sendo falado. Mas a intenção que habita o coração de vocês, essa sim merece. Por quê? Porque aqueles que estavam com Cristo, sendo gerados como discípulos apóstolos, eram pessoas que estavam infundindo a mente de Deus, estavam se tornando filhos de propósito para difundir a clareza do Evangelho para aqueles que viriam ainda. Sabe por que nós não entendemos muitas coisas? Às vezes é porque em nós ainda não foi infundido o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós nos sujeitamos à paternidade de Deus. Uma paternidade que dá destino, uma paternidade que corrige o curso das nossas vidas. Vamos para Hebreus comigo. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque o horário não me ajuda hoje. Hebreus 12, do 4 ao 12. Como que você passa de ano, querido? Você sabe me dizer?
Sim ou não? O que você faz para passar de ano? E depois que você estuda, eles te dão o quê? E se você reprovar, o que acontece com você? E se você recuperar, não recuperar, você fica o quê? Você reprova. E por que você quer que Deus dê tudo para você de graça? Por que você reclama quando você está passando por provações? Por que você reclama quando as coisas não estão do jeito que você quer? Hebreus 12:4 fala sobre as provações que revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Um pai que ama gerará provações para filhos serem aprovados por aquilo que Ele quer que sejam. Se você não está passando por provações esses dias, é porque você não está andando com o Senhor. Porque Deus vai te provar para te aprovar, irmão. As provações de um pai que revela o amor sempre é para nos levar a um lugar de propósito. Um pai que ama vai trazer provações para um filho. Por quê? Porque um filho precisa alcançar estatura. Para uma criança de 5 anos nós tratamos de uma forma, para uma de 10 de outra forma, para a de 15 de outra forma, a de 20 de outra forma. Por quê? Porque ela está alcançando estatura. Sabe por que muitos filhos de 20 anos parecem crianças de 10? É porque os pais não se sujeitaram aos processos. É porque quando o filho dá uma resmungada já corre e dá não, deixa ele aprender a esperar. Eu sou grato a Deus por cada varada, cada cintada, cada puxão de orelha que eu levei do meu pai, queridos. Porque me tornou um homem. Eu aprendi a esperar coisas. Eu lembro de cada conselho que o meu pai me dava. Você chegava, pai, eu não entendo, não é para você entender agora. Cala a boca, rapaz. Meu pai era coronel, irmão. Meu pai era coronel. Mas aí pensa no homem que eu amo. Eu entendi hoje. Por que não fala? Fica quieto, você não tem que saber agora. Sabe quando você chega para Deus resmungando, brabo, chateado, se achando a pessoa mais indesejada do mundo? Você faz aquela oração de lamento, dor e choro e se esfrega no chão, se acha o cara mais ruim da humanidade. E no final da oração você espera que ele diga para você, tá bom, filho, vai acontecer assim, 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 e nada acontece. Não é porque ele deixou de ser teu pai que você precisa aprender alguma coisa ainda. Você vai precisar chorar mais, você vai precisar se sujeitar mais, você vai precisar aprender a parar de resmungar e se sujeitar aos processos. Porque um pai que não submete filhos a processos não é um pai segundo o conceito de Deus. Hebreus 12:4-12 diz assim: ora, vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele está reprovado. Sabe o que quer dizer aqui esse texto quando diz que você não deve desmaiar quando por ele está reprovado? Sabe aquele negócio, aquela chantagem? Vou usar um exemplo bem fácil de entender. Muitas crianças, inclusive eu, já fizeram isso. Quando iam ser corrigidos pelo pai, fingia que desmaiava. Primeira sentada, segunda, terceira. E por quê? Porque se eu fingir, de repente para o processo. Só que vai chegar um momento, irmão, que o pai sabe que você está fingindo, ele vai dar de novo. Aí ele vai ver se desmaiou mesmo, você está fingindo. Porque a varada de pós-desmaio é mais dolorida do que antes do desmaio. Você volta do desmaio na hora. Por que a palavra está dizendo isso aqui? Não desmaeis que quando por eles forem reprovados. E por que você for reprovado? Só apanha quem reprovou, irmão. Só tem que ser aconselhado e de novo recolocado no lugar porque foi reprovado. Mas o fato de ser reprovado não quer dizer que eu fui rejeitado, quer dizer que eu vou ser corrigido para chegar à estatura de varão perfeito. Eu estou reprovado por Deus, se alegre. Deus me reprovou, regozije o teu coração, porque você vai levar uma surra dele, irmão, e você vai ser aprovado. Aleluia! Ele vai bater em você até você ser aprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Tem gente que fala, eu quero ir para o colinho do papai. Primeiro você vai apanhar do papai. Eu quero ir para o colo de Jesus. Ele diz que antes do colo vem o açoite. Por quê? Porque você está em colo de pai. Quem se sujeita ao senhorio do pai.
O pai que sujeita os filhos à obediência é um pai segundo o coração de Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aquele que não alcança a correção de Deus não pode se ter por filho de Deus. Sabe quando alguém que Deus colocou na tua vida como seu pastor, autoridade dada por Deus e não um manipulador, esse te corrige e você não se sujeita? É porque você não é um filho, você é um bastardo. Porque o filho se sujeita à correção do pai, compreende que aquilo é para trazer maturidade, para lhe alcançar a robustez do Senhor. Mas se estáis sem correção de quem todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por que Deus nos corrige? Para que nós sejamos participantes da santidade que habita nele. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos escaídas e os joelhos tropegos. O que nos torna filhos de Deus, o que nos torna entendidos do propósito eterno de Deus, é quando nos sujeitamos aos processos de Deus para as nossas vidas. Um pai que não corrige, um pai que não chama atenção, um pai que é omisso e deixa a coisa correr solta, não é um pai segundo o coração de Deus. É tudo menos um pai. Nós oramos e pedimos: Senhor, nos revela o teu propósito, e o Senhor fala: se sujeite ao propósito. Senhor, o que eu vou ser? Se sujeite à correção para se tornar aquilo que você tem que ser. Senhor, eu estou passando momentos de tribulações, se alegre nas tribulações, porque você vai alcançar a misericórdia. Deixa de ser uma igreja mimimi e passa a ser uma igreja que se coloca numa posição de passar e vencer as tribulações para se tornar um homem maduro. Na minha Bíblia não existe nenhum homem que Deus levantou que primeiro não passou por tribulações, que não reprovou em muitas coisas para depois ser aprovado. O fato de reprovarmos muitas vezes, que Ele não nos coloca para baixo, nos diz que nós precisamos melhorar. Agora a pergunta é: qual é o tipo de pai que você espera que Deus seja para você? Porque conforme a imagem que você tem de pai, é a imagem que você vai ter de Deus. Se a imagem que você tem de pai é aquele que não corrige, aquele que não açoita, aquele que não chama atenção, aquele que não se sujeita a você a processo, aquele que tudo que você fala, ele diz sim, essa não é a imagem de Deus Pai. E é por isso que nós temos uma geração que não sabe mais esperar o tempo de nada, porque é uma geração que é tudo na hora. Ela pede para o pai, se o pai não dá, esperneia. Se o teu filho pede as coisas para você e começa a espernear e você dá para ele, você não entendeu o conceito bíblico de paternidade. Corrija ele para que ele entenda que não é no tempo dele, é no tempo que você como pai vai determinar que ele vai poder ter as coisas. O nosso conceito de paternidade precisa ser moldado pelo conceito de paternidade bíblica. Nós precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, nos ensina a ser pais, nos ensina a ser maridos. Porque é impossível que não entenda o conceito de sacerdócio e não se torne um grande homem na sua casa como marido e pai. Pastor, você não sabe, é terrível. Não é terrível. Os meus filhos são terríveis porque você tem sido um terrível pai. Porque no momento que nós somos os pais segundo o coração de Deus, nos sujeitamos ao processo da cruz, morremos para que Cristo reine através de nós, os nossos filhos são moldados segundo aquilo que somos. O que determina a paternidade muitas vezes não é nascer do mesmo ventre. Muitas vezes existem pais que têm filhos adotados que se parecem mais com filhos deles do que os próprios filhos que nasceram do ventre da esposa. Por quê? Porque aquele filho entendeu, se submeteu e foi impartido com ele o coração do pai. E ele se parece com o pai porque funciona como o pai funciona. O que nos torna parecidos com Deus é sermos semelhantes a seu filho.
Eu quero eu quero ficar parecido com Deus, eu quero funcionar como Deus funciona. O que a Bíblia dela nos dá a receita? Ela diz assim: se tornem parecidos com o meu filho. Porque aqueles que são parecidos com Cristo se tornam filhos de Deus. Como nós alcançamos a filiação de Deus? A partir do Filho primogênito, a partir de Cristo. O propósito de toda a criação é que nós venhamos conhecer um Deus Pai que cuida dos seus filhos e os leva para o propósito. A grande maioria das provações, tribulações e percas que temos é porque somos rebeldes concernentes ao chamamento de Deus para as nossas vidas. A grande maioria de derrotas que temos é porque escolhemos mal e não consultamos a Deus antes de tomar decisões e escolher as coisas para nós. Quando eu converso com alguns filhos, com algumas pessoas, muitos deles confessam que passaram dificuldades, alcançaram e sofreram algumas coisas porque não se sujeitaram ao conselho do pai. Filho, eu quero dizer para você, você não entende o conselho do teu pai hoje, mas se sujeite porque você vai compreender amanhã. Porque um pai segundo o coração de Deus, ele não precisa te explicar, ele precisa dizer e você precisa obedecer. Hoje os filhos querem explicação para tudo. Não, Deus, por quê? Por que você vai fazer? Se sujeita. Deus não vai chegar para você e falar bem assim: filhinho, querido, é o seguinte, assim, eu vou fazer isso com você, mas fica tranquilo, tá? Você vai passar por isso por causa disso daqui, porque eu sou querido. E aí vou fazer tudo isso aqui com você, mas fica tranquilo. Aquele é quem recebe por filhos primeiro, ele faz o quê? Açoita. E depois ele diz o porquê açoitou. Mas na verdade quem apanha sabe por que está apanhando. Ou você, quando apanhou, não sabia por que estava apanhando? Apanhei indignamente. Meu irmão, é difícil. A maioria sabe, a não ser aquele que apanha de graça, porque o irmão aprontou e sobra para ele. Isso é família, irmão. Família é assim: se eu não confessa, vai todo mundo pro chinelo. E olha que eu sei do que eu estou falando. É família. Mas a grande maioria nós sabemos porque estamos sendo exortados e porque estamos sendo fustigados pela vara. Por quê? Porque fizemos algo de errado e nós temos a cara de pau de olhar para Deus e falar: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus olha para você e diz assim para você: olha para aquilo que você plantou, meu filho. Só é a colheita daquilo que você semeou. Se não houvesse colheita, nós seríamos inconsequentes, homens inconsequentes na vida. Qual foi a colheita de um mundo gerar somente homens maus, dedicados à maldade? Foi o término daquela geração e começou uma nova geração a partir de Noé. Por que Cristo veio? Porque havia muita maldade e estava no momento dele vir e trazer novamente a clareza de um Pai, de um Deus que trazia ordem sobre toda a terra. Ele envia o seu Filho. Para quê? Para trazer ordem. E o que Deus está fazendo nesses dias? Ele está preparando uma geração de filhos, uma igreja madura, uma igreja que está alcançando estatura de varão perfeito. Para quê? Para preparar o caminho, para que o Pai venha. Como eu preparo o caminho? Sendo um filho maduro, alguém que se sujeita ao processo de Deus, alguém que entende o porquê está sendo açoitado e exortado, e entende que aquilo levará ele à estatura de um varão perfeito, segundo o conceito de Deus para nossas vidas. Queridos, Deus não vai trazer plenitude em uma igreja imatura. Deus não vai trazer as coisas a partir de uma igreja que não se sujeita a processos. Deus não vai gerar o coração dele em quem é mimado e não consegue se sujeitar aos processos básicos da palavra. Sabe aquele negócio: eu me sujeito a Deus, não me sujeito a homem algum. Mentira. Porque o conceito de sujeição de Deus é primeiro se sujeite a homens de Deus, que Deus colocará sobre a tua vida, e assim, a partir disso, você considera e você demonstra a tua sujeição a Deus. A minha ligação é direta com o Pai, rebelde. A minha conexão é direta, por meio de Cristo. Mas a tua sujeição, sempre Deus vai colocar pessoas na tua vida para você se sujeitar. Porque esse é o conceito de disciplina de Deus. Se sujeite às pessoas de Deus que Deus tem colocado na tua vida. Se submeta. Pastor, mas eu não sei se é de Deus. Então leia a Bíblia que você vai descobrir se é de Deus ou não. Sabe por que muitos somos enganados hoje? Porque não lemos as Escrituras. Essa geração é a geração que menos lê Bíblia, é a geração que mais escuta a mensagem. Pastor, eu escuto 10 mensagens por dia. Quantas vezes você lê a Bíblia no dia? Não dá tempo, porque cada mensagem é 1h30. Então faz assim, para de ouvir mensagem, vai se tornar mensagem.
Para de ficar ouvindo coisas e comece a se tornar aquilo que você tanto ouve. Esquadrinhe a palavra de Deus para ver se aquilo está escrito mesmo. Gaste tempo com Deus, relacionamento com Deus. Não é você ficar só olhando para cima. Relacionamento com Deus é se relacionar com a palavra de Deus. É uma geração que diz que tem relacionamento com Deus, mas não lê Bíblia. Sendo que a maneira de Deus se relacionar com o homem são as Escrituras. Como Deus conclui todas as profecias? Através do cumprimento do que já está escrito. E como que eu sei se isso é verdade? Se eu li o que está escrito. Não existe uma vida relacional com Deus sem leitura de palavra, sem meditação da palavra, sem oração e sem contemplação. Nenhuma vive fora da outra. Não adianta eu levantar as mãos, orar e chorar. Não adianta eu levantar as mãos e dizer que eu estou contemplando o Senhor, se eu não cumpro o princípio da leitura da palavra. Eu sou manco no meu relacionamento. Sabe por que muitas vezes o teu relacionamento com a tua esposa é difícil? Porque você é manco no relacionamento. O relacionamento tem uma base e um princípio, tem um todo. Ou você faz tudo, ou você não faz nada. Não é só preparar o caminho para de noite, irmão. É preparar o caminho para todos os dias. Não é só preparar, chegar em casa, hoje vai ter festa, então vou preparar o caminho. Festa para você. O relacionamento tem por base uma construção de ambos que se conhecem. Ou você conhece a Deus para que você seja conhecido por Ele, ou você vai se relacionar com alguém que você nunca viu. Hoje nós falávamos com a minha esposa e eu gosto muito de falar sobre o relacionamento com Deus. Quer descobrir o teu radar? Você que é casado, presta atenção no que eu vou falar. Existe um radar que vai te ensinar a saber como você está se relacionando com Deus. Sabe qual? Sim ou não? É a tua esposa. Conforme o teu relacionamento com ela, assim o teu relacionamento é com Deus. Hoje eu falava com a Dani nós no almoço. Nós estamos há 18 anos juntos, casados há 17 e pouco. 10 anos de namoro, noivado e casamento, aleluia. Para quem conhece a história sabe que eu ganhei, discipulei, batizei e casei. Guardei para mim, ninguém tocou. Glória a Deus. Fui pastor dela, levei para as águas, batizei e falei, agora ninguém toca que isso aqui eu vou casar. Aleluia. Glória a Deus, né amor? Tinha um bando de gavião voando, comprei uma espingarda, irmão, só dava o gavião descendo abaixo. Estamos aqui, 18 anos, aleluia. Nós conversando hoje sobre algumas coisas e ela pensa algo, eu já sei o que ela está pensando. E vice-versa. Um olha para o outro e fala bem assim, não pode. Falei, pode, eu sei o que você está pensando. E se a tua relação funciona dessa forma, você também sabe o que o teu pai está pensando a teu respeito. Você consegue ter essa ligação. Por isso que a Bíblia fala muito sobre esse relacionamento de Cristo e a igreja, sobre o homem e a mulher, sobre essa conexão, que é justamente essa conexão que nós precisamos ter com o Senhor. Como que eu conheço a Deus? Me relacionando com aquilo que está escrito. E quando eu vou fazer algo, eu já sei que aquilo não deve ser feito. Por quê? Porque está escrito que não deve ser feito. Por que eu peco? Porque não conheço a vontade de Deus. Mas a partir do momento que eu conheço a vontade de Deus, eu não posso mais pecar naquilo. Eu vou dar um bife de fígado para a Dani. Eu sei que ela não gosta. Eu vou ficar chateado porque ela não comeu. Então se eu descobrir que ela não gosta de bife de fígado, eu tenho que fazer um bife de alcatra. Porque eu sei que ela vai comer. Não adianta ficar emburrado num canto e falar, ai, que tá louco, preparei com tanto amor e carinho, levei e ela não comeu, ingrata. Relacionamento nos ensina. Não comeu, cabeção, não faça mais. Não, você tem que comer. Eu dei para você. Relacionamento com Deus funciona dessa forma. Você vai até o Senhor e Ele vai receber ou não aquilo que você está entregando. E quando Ele não receber, se sujeita ao processo para aprender o que você precisa entregar para Ele. Isso é relacionamento, é uma construção. Eu me relaciono com Deus a partir da palavra eu oro. Sabe aquele texto que diz que tudo que você pedir em nome do Senhor será concedido a você? Quem gosta desse texto? Levanta a mão. Vocês estão ligados no que eu vou falar, né? Vocês estão ligeiros. Se eu gosto de vocês estão aprendendo. Vocês estão, ó. Só que antes disso, diz que é tudo aquilo segundo a vontade de Deus e não a tua.
Se a minha oração não for concernente à palavra, é reza, é perca de tempo. A minha oração, ela precisa ter por base a Bíblia. Se não for a Bíblia, não é oração, é reza. Sabe aquilo que você não alcança? Porque você está rezando, você não está orando a palavra. Você não pode orar sem conhecer a palavra, porque toda a tua oração precisa ser bíblica. O teu relacionamento parte do momento que você conhece. Se você não conhece, você está se relacionando com alguém, menos Deus. Um Deus Pai se relaciona com seus filhos por meio da palavra, do Espírito, da profecia e por meio da revelação de Cristo. Agora, se eu não conheço a palavra, eu não vou conhecer o Espírito da profecia. Se eu não conheço o Cristo, eu não vou conhecer a salvação que vem por meio do Cristo. A minha oração para esse dia, para essa noite, é que o Pai se revele a você por meio das Escrituras. Que você encontre desejo e prazer de estar dedicando o teu tempo às Escrituras. A ler a palavra de Deus, a ser transformado pela palavra de Deus, a ser moído por ela, a ser corrigido por ela, até que você chegue à estatura de varão perfeito, segundo aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz para nós ser perfeito, como é perfeito. Quem? O vosso Pai. E por que você olha para você e diz, não tem como ser perfeito? Por que você olha para você e diz assim, perfeito só Deus? É porque você não lê Bíblia. Porque na Bíblia tem uma ordenança para nós. Ele não está dizendo assim, se você quiser, se você tiver num dia legal e você entender que aquele dia é o dia, aí você fica assim feliz e fica perfeito. Não, a Bíblia dá uma ordem de ser perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E sabe por que você tem medo de ser perfeito? Porque você pensa que a perfeição de Deus é segundo aquilo que você entende de perfeição. A perfeição que a Bíblia está dizendo nesse exato momento, nesse texto, está dizendo assim que você é perfeito no momento que você tem clareza total do propósito de Deus e por ele você se move. É essa a perfeição que o texto está dizendo. Você é perfeito quando você tem clareza do propósito de Deus para a tua vida e se move por meio desse propósito. A perfeição está em viver a vontade de Deus para a tua vida e não no conceito humano de perfeição. No conceito humano de perfeição, ninguém é perfeito. Porque nós somos muito exigentes com os outros e muito pouco conosco mesmo. Mas no conceito de Deus é possível ser perfeito. Por quê? Porque no momento que entramos dentro do seu propósito, entendemos a perfeição dele e somos aperfeiçoados por ele de glória em glória. Aleluia! Se coloque de pé.